I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different time I close my eyes, I see my name in shining lights. A different something every night. Oh, I'm hustling, I'm back to be bad, and I'm a billionaire. Essa versão de Billionaire está sendo interpretada pelo Glee. Não sei se todo mundo conhece Glee. Glee é um seriado que está fazendo muito sucesso, seriado americano, do Ryan Murphy, que é o idealizador. E ele conta a história de uma escola onde os alunos menos populares se reuniram para participar de fazer um coral, né? Que lá nos States eles chamam de Glee, grupos Glee, né? E os Glees, eles ensaiam músicas, né, e coreografias para se apresentarem nas outras escolas. Daí tem os cursos estaduais, locais, essas coisas. E assim, o interessante desse seriado, ele tá fazendo um sucesso relativamente grande. Primeiro porque eles reúnem músicas de sucesso mesmo e fazem uma roupagem diferente para essas músicas. Catálogo de músicas muito interessantes. Tem a qualidade com a qual o seriado é produzido. Os atores, eles têm uma qualidade de canto muito boa mesmo. São super talentosos. Reuniram no seriado as minorias, eles reuniram as minorias ali. Daí você tem o gay assumido, as colegiais que podem ser lésbicas, a garota de 16 anos que fica grávida, uma das moças que não conseguem atenção, mesmo tendo um talento interessante porque ela não é a garota mais bonita da escola. O jogador de futebol americano que de repente se vê encantado com a música, com a dança, vendo uma situação de preconceito por ter escolhido isso. Então assim, as histórias são bem interessantes e cada música representa de repente um momento da história dos personagens. Então é bem encaixado mesmo o sentido das músicas com as cenas, com a história dos personagens. E começou a fazer tanto sucesso que passou a ser primeiro cult, né? Você gostar de Glee. Hoje todo mundo que meio que vai querer estar na moda tem que assistir Glee e gostar de Glee. E segundo, que artistas famosos, músicos de grande expressão começaram a querer ou ver suas músicas no Glee ou participar mesmo do Glee. Então já teve aí vários episódios especiais do Glee com músicas da Madonna, com músicas da Britney Spears. E agora estreia em fevereiro a segunda temporada no Brasil. Nos Estados Unidos a segunda temporada já estreou, está fazendo muito sucesso. Assim, a raiva que dá de ser diabético é que toda vez que você for comprar alguma coisa sem açúcar e ser gordo, a pessoa olha pra você tipo assim, tá tentando fazer regime, não vai conseguir nunca. É a impressão que se tem quando você é gordo, né? Você nunca quer admitir pras pessoas que você tá tentando fazer algum regime. Então quando você tem que comprar alguma coisa diet, pelo menos eu me sinto meio assim, falar, caralho, né? Tem que falar que eu quero diet, e a pessoa vai olhar pra mim com aquela cara de vai, continua tentando. Ela vai pensar. E isso acontece mais quando você fica na dúvida se aquilo é diet ou não.
Porque tudo bem, agora eu ainda posso comer, tomar um pouco de açúcar, né? Só que chegou uma época aí, logo que eu descobri a doença, eu não podia tomar nada com açúcar. E o que acontecia? Às vezes, você ia no restaurante, numa lanchonete, pedia um refrigerante zero, né? De açúcar, uma Coca zero. E você não tinha certeza se a pessoa realmente tinha pego da máquina o zero do açúcar. Às vezes eu até sentia o gosto do verdadeiro mesmo, né? Falo, putz, esse refrigerante não é zero. Daí eu ficava pensando, porra, daí eu vou chegar lá e vou falar pra mulher, né, esse refrigerante não é zero, e tô comendo um lanche. Ela vai olhar pra minha cara e pensa assim, nossa, vai comer um lanche que quer fazer regime, né? E a questão não é essa, eu não queria fazer regime, eu só não podia tomar o refrigerante com açúcar, porque eu sou diabético. Então, o que às vezes me incomoda nessa coisa de diet light é que as pessoas meio que esquecem que existem as pessoas que têm restrições a açúcar. Não é só porque eu sou gordo que eu quero emagrecer que eu vou tomar coisa diet. É porque eu sou doente, eu não posso tomar coisa com açúcar. Dá vontade de falar assim pra ela, se eu tomar esse refrigerante e morrer, a culpa vai ser sua. A pessoa não acredita que você... É tipo assim, pensa assim, se eu colocar o normal, ele não vai perceber e foda-se, mano, entendeu? Mas a questão não é essa, pelo amor de Deus. A questão não é eu perceber que é zero ou com açúcar e falar, que bosta, a menina trocou. A questão é que num caso onde a pessoa tem um estágio da doença mais avançado, né? Tipo assim, tá numa dieta mais rigorosa, se ela tomar aquele refrigerante com açúcar, ela vai passar mal o dia inteiro depois. E várias vezes aconteceu. Eu ir, por exemplo, no McDonald's ou qualquer outra fast food, pedir um refrigerante sem açúcar, depois ficar meio passando mal à tarde, que eu tinha certeza que a pessoa tinha colocado o refrigerante com açúcar no meu pedido. Daí você pensa assim, caralho, meu, a pessoa, acho que deveria existir um treinamento para esses atendentes de fast food, principalmente, que trabalham mais com refrigerante de máquina, onde eles conhecessem que não é só o cara que está tentando fazer uma dieta, que está tentando emagrecer, que vai tomar refrigerante zero. Tem um diabético também que não pode de maneira nenhuma tomar refrigerante com açúcar. Então, mas porra, tenho que ficar falando isso toda hora, tenho que escrever na testa, assim, andar com uma carteirinha. Sou diabético, se você colocar açúcar no meu suco ou no meu refrigerante, eu vou morrer. Acabei de ouvir agora o audiolivro com a biografia do Tim Maia, né? Vale Tudo, Tim Maia, por Nelson Mota. Demorei um pouco no começo pra ouvir, principalmente porque é meio, até me acostumar com a voz do Nelson Mota, porque é meio cansativa a voz dele. É um Pedro Bial com sono. Mas a história era muito interessante. Eu forcei um pouco para acostumar e ouvir. É uma das histórias mais interessantes que eu vi até agora, porque conta a história de um cara, primeiramente sonhador, inconsequente, mas muito bom. Eu até me emocionei um pouco agora no fim, quando o livro termina com a morte dele. Ele passou por vários problemas causados a muitos por ele mesmo. Uma pessoa que foi se autodestruindo, mas que de certa forma viveu bastante. Porque eu não lembrava, claro, ele morreu em 98, é óbvio que eu já era uma pessoa pensante, né? Tinha aí uns 20 e poucos anos já. Lembro, é óbvio, de quando ele morreu. Mas eu nem sabia que ele tinha mais de 50 anos, que ele tinha passado por tudo que ele passou. E o gostoso dessas biografias, assim, de personalidades recentes da nossa história, é que você começa a acompanhar com os fatos que você conhece, né? Fala muito sobre a política no Brasil na época, né? Fala sobre a política econômica principalmente. Então são coisas que você vai lembrando e vai falando, putz, é mesmo. É bem diferente às vezes de você pegar uma biografia ou uma história mais antiga, da qual você não tenha participado de nenhuma forma. Então é muito gostoso ler livro, assim, biografia de personalidades
da nossa época. E uma coisa gostosa agora, que eu já tinha percebido outro dia com um outro livro que eu tinha lido, do Rick Martin, o Eu do Rick Martin, que eu até indiquei no último Curtinho Cultural, é que com a internet, com o YouTube, você consegue acompanhar melhor assim a história, né? Ela passa daquele momento de você ler um livro. Então tem alguns momentos, por exemplo, no livro do Tim Maia, que fala de entrevistas no Jô, shows que foram gravados. E é só digitar lá no YouTube Tim Maia que você tem acesso a tudo isso, né? Coisa que antigamente, uma outra época em que você não tinha essa popularização da internet, né? Principalmente de vídeos, você ficava restrito àquilo que estava se contando e o que você lembrava, né? E agora é muito mais legal isso. Você consegue ler um livro e ele te informar algumas dicas para você continuar em busca dessas informações e principalmente da veracidade dessas informações através da internet, né? Tanto do YouTube quanto de sites oficiais do próprio autor ou do próprio biografado. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Hoje eu vou começar um novo quadro aqui no nosso videolog, que é o Jogo dos Anos 80. O Jogo dos Anos 80 é uma brincadeira que eu sempre fiz com os meus colegas de trabalho, onde eu lançava uma pergunta sobre os anos 80 por dia. E essa pergunta acompanhava de 4, 5 alternativas, ou às vezes até mesmo nenhuma alternativa. Onde as pessoas respondiam a essas perguntas e concorriam a pontos, que no final do mês eram somados e viravam um ranking. E era interessante porque conforme a parcial desse ranking ia saindo, as pessoas queriam brigar para poder responder certo o mais rápido possível. E a brincadeira consiste em você ser rápido, porque como hoje a gente tem aí uma popularização da informação, você tem acesso a qualquer tipo de informação a qualquer momento, fica valendo aquela primeira pessoa que responder corretamente a pergunta. Então, eu vou propor que a gente faça essa brincadeira no videolog também. A partir de hoje, em alguns videologs, eu vou estar colocando a pergunta sobre os anos 80 e vocês terão aí um tempo para responder. Por favor, nos comentários embaixo você tem aí a opção de estar comentando, respondendo essas perguntas. E no próximo videolog eu venho com a resposta e uma nova pergunta. Ok? Então vamos à primeira pergunta do nosso Jogo dos Anos 80. Diga, qual destas bandas perdeu o guitarrista em 1985 vítima de AIDS? Alternativa A, Queen. Alternativa B, Simple Minds. Alternativa C, B-52s. Ou alternativa D, Yes. Então esse foi o nosso Jogo dos Anos 80 e eu gostaria muito que vocês participassem colocando nos comentários aí abaixo a alternativa correta para a pergunta de hoje e até a próxima. Agora com as pessoas assistindo, comentando, eu fico naquela coisa, né? Putz, será que tá bom? Será que não tá bom? Eu preciso meio que desencanar disso, porque isso aqui é o que? Um videolog, é pra me falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se as pessoas gostarem, beleza, ótimo. Se não gostarem, paciência. Não tô aqui pra agradar.